Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado. Quando consolar, compreendido. Quando compreender, amado. Quando amar, porque é dando e recebemos. Sendo humano é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Começar então. Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar 2022, ok? Então vamos levemente cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse ano que começa, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes
e permitir que essas bênçãos que descem do alto envolvam todo o nosso ser. É o momento que nos desligamos um pouco do mundo lá fora e agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, guardiões, a todas as entidades das mais diferentes denominações religiosas. O nosso muito obrigado pela presença. Aqueles que de alguma forma fazem parte da nossa jornada humana, que colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa tarde. É um momento de reflexão, é um momento de introspecção, de entender um pouquinho melhor daquilo que acontece em torno de nós, para que possamos, como espíritos imortais, tomar as melhores decisões frente à nossa própria evolução. Que assim seja. O tema de hoje, o tema da semana que vem e da outra semana, nós vamos falar sobre drogas hoje, depois nós vamos falar sobre tabagismo, depois vamos falar sobre alcoolismo. Então, são 3 temas extremamente atuais e que necessitam que a gente converse sobre eles. Tá? Então, estamos no capítulo 12º do livro, o tema é drogadição e a palavra drogadição é droga mais adição. O que significa? Consumo excessivo. É interessante quando você fala em drogas, é a mudança do estado de consciência, que sempre existiu. Quando nós falamos de um planeta de provas e expiações, nós vamos falar aproximadamente em 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então, essa condição de drogas, seja lícitas ou não, elas sempre fizeram parte da humanidade, de todas as épocas, de todas as culturas. Se a gente começar a olhar 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, nós vamos perceber que já existia esse fator naquela época. E por quê? Porque somos um planeta de provas e expiações. Porque, moralmente falando, somos espíritos atrasados. Okay? Então, o espírito atrasado, moralmente falando, okay? Às vezes, ele busca meios alternativos para que ele possa sair da sua plena consciência. Então, as drogas lícitas ou ilícitas fazem parte desse contexto. Então, nós já reencarnamos nesse período dezenas de vezes e todas as vezes, de alguma forma, as drogas fizeram parte da nossa vida. Se não diretamente, indiretamente. Se não conosco, alguém muito próximo de nós. Então, o tema drogas nos acompanham aí pelo menos há 6.000 anos. Só para vocês terem uma ideia, a gravidade do problema. Tudo bem? Todas as culturas, em todas as épocas, em todas as regiões. Uma verdadeira endemia, né? Acontece no mundo todo, não necessariamente é contagiosa, não necessariamente, mas está no mundo todo. Em maior proporção ou menor proporção, no mundo todo. Em qualquer país estão as drogas. É um vício bioquímico, toxicodependência, uma dependência física e psicológica das drogas. Temos o dependente, o adicto, o toxicomaníaco e o paciente drogadicto. É a mesma coisa. São nomes diferentes para falar exatamente da mesma situação. Essa dependência psicológica e física das drogas. Lícitas ou não. Tudo bem? Então, faz parte do nosso processo de aprendizado, faz parte da evolução humana, não necessariamente, porém é uma escolha, e dentro dessa escolha, né, é classificada como uma doença. As drogas são classificadas como uma doença. É um problema de saúde pública, não é exatamente um problema de justiça. Tudo bem? Tem todas essas consequências nesse sentido, mas é muito mais um problema de saúde pública, é uma doença. Tudo bem? Vamos sempre rever alguns conceitos. E nós temos drogas ilícitas e ilícitas. Quais são os 3 fatores que levam à drogadição? Primeiro, a própria droga, que existe. Que ela pode ser de forma natural, sintética ou semissintética. Então, o primeiro fator para a drogadição é a existência de um produto. A droga como um produto. Pode ser lícita ou ilícita. Okay? Então, ela existe. Segundo,
o momento sociocultural, que sempre existiu. Então, houve, dentre esses 6.000 anos, sempre houve condições ambientais, sociais, culturais, que favoreceram de alguma forma, induziram de alguma forma, não forçaram, mas induziram, promoveram de alguma forma o consumo de droga. Então você tem, em primeiro, a droga, seja qual for, o momento sociocultural que às vezes estimula o uso de drogas. Até hoje a gente percebe que existem propagandas estimulando o uso de algumas drogas. Então isso sempre existiu. E o indivíduo. Então são 3 fatores: a droga, o momento sociocultural e o indivíduo predisposto, fatores psicológicos e sociais. É um problema do espírito? Sim. Sim. Então nós vamos entender que a droga não é exatamente um problema do corpo, ok? Às vezes você pode trazer alguma coisa geneticamente, porém é um problema essencialmente do espírito. Então você tem um indivíduo predisposto por fatores psicológicos, às vezes biológicos, hereditários e sociais. Mas o porquê de utilizar a droga? Qual é a função? Qual é o motivo? Por que as pessoas, quando falo pessoas, estou falando de nós, tá? Por que nós utilizamos algum tipo de droga? Qual é a razão? Exatamente isso. Então, a principal razão é uma fuga da realidade. As pessoas fogem da sua realidade, fogem da sua rotina, fogem de um problema, fogem de uma situação, então elas vão utilizar um tipo de droga que vai gerar um bem-estar num primeiro momento, uma certa alegria, uma certa euforia, um certo esquecimento, dependendo da droga, que na hora acaba dando uma anestesia. Então, as pessoas gostam da droga, não exatamente da droga, mas o que ela proporciona. Deu para vocês entenderem? Ninguém gosta da droga em si, mas gosta dos efeitos da droga, é diferente. Okay? Então, nós temos o indivíduo, e quando eu falo indivíduo aqui, eu estou falando do espírito. Quer dizer que a gente pode renascer predisposto a utilizar algum tipo de droga? Com certeza. Pode ser adquirido nessa existência? Também. Sem dúvida nenhuma. Então, que podemos largar, sem dúvida nenhuma. Ok? Mas esse espírito de provas e expiações, não 100%, claro, mas a grande maioria se viu nessa condição de um vazio existencial, e dentro desse vazio existencial foi buscar algum recurso para que pudesse tirá-lo momentaneamente daquela situação. Caso me ocorreu agora, eu fico imaginando uma pessoa, um traficante, né? Sim. Passa a ser instrumento desse espírito para realmente... Sem dúvida. Imaginando, né? Ele vai ser instrumento de iniciar centenas ou milhares de pessoas. Eu fico imaginando lá na frente, quando ele tiver consciência espiritual de tudo isso, tem que reparar tudo isso de todos aqueles... Com certeza. Não só ele, mas as famílias. Com certeza. Com certeza, sem dúvida, mas não tenha nem dúvida, né? Então veja, é uma fuga infeliz da realidade? É uma fuga da realidade, mas é uma fuga infeliz. É uma fuga... Por que infeliz? Porque o efeito da droga passa. E a consequência daquilo. O vazio existencial torna-se maior ainda, a angústia torna-se maior ainda, né? Então, exato, aí você vai buscar tudo isso de novo. E é interessante que essas 2 perguntinhas que eu coloquei aqui, ó, é a hora que a gente começa a refletir, a pensar, porque você vai conversar com uma pessoa que, por uma infelicidade, é usuário de droga, ele já coloca como rótulo isso: olha, eu sou usuário de droga. Veja, ele não é um momento dele, é uma situação, é um recorte, ele é muito mais do que isso. E às vezes a pessoa se vê como aquilo. Não, é só um ponto aquilo, é só um detalhe aquilo, que precisa ser trabalhado. Em cima dessas 2 perguntas, olha, primeiro, quem eu sou? Parece simples a pergunta, né? Mas não é tão simples a resposta. Quem eu sou? Segundo, o que me falta? Porque se eu estou fugindo para uma droga, é que eu estou com alguma dúvida em relação à minha própria individualidade
a minha personalidade, o meu valor, a minha autoestima, mas o que está me faltando, que eu me vejo obrigado, às vezes, entre aspas, né, a fazer o uso de um tipo de droga para sair da realidade. Então essas duas perguntinhas que eu coloquei aqui é justamente para a gente entender o que significa o vazio existencial. Então as pessoas, nós buscamos drogas por causa do quê? De um vazio existencial. Esse vazio existencial, ele só será amenizado a partir do momento que eu responder essas duas perguntas. Quem sou eu? Dentro de um contexto. O que me falta? O que me falta? O que preenche o meu ser? Eu já percebi que não é a droga. Ela vai me aliviar por algumas horas, mas depois eu volto com aquele mesmo vazio existencial e aí é um ciclo sem fim. Okay? Então, quando a gente olha para uma pessoa envolvida, seja com que droga for, sem preconceito, sem julgamento, é um ser humano como qualquer um de nós, nem melhor nem pior, ok? Não existe ninguém no mundo que de alguma forma não esteja envolvido com alguma droga lícita ou ilícita. Então é um problema de todos nós, não está distante, está muito mais próximo do que a gente imagina. Então não é através de um preconceito, de um julgamento que a gente vai tentar melhorar essa situação, muito pelo contrário. Então essas duas questões, quem sou eu e o que me falta? Num planeta de provas e expiações é difícil você responder essa pergunta, porque a gente está envolvido com tantos fatores externos, com tantos padrões incoerentes, que você perde a sua própria individualidade e a sua referência. A pessoa perdeu a referência de Deus? Não, ela perdeu a referência de si própria. Ela se vê de tal forma envolvida com tantas exterioridades, ela construiu um personagem, que esse personagem cria um vazio ainda maior dentro dela, para atender necessidades, parâmetros, tendências. Então nós vamos nos moldando, e quando nós vamos nos moldando para atender necessidades materialistas, consumistas, imediatistas, esse vazio existencial vai aumentando. E à medida que você vai aumentando esse vazio existencial, a droga começa a fazer sentido dentro de você. É uma fuga da realidade. Então as pessoas utilizam a droga por quê? Porque elas estão fugindo de uma realidade. Porque elas, assim como nós, não conseguimos responder essas perguntas. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual é a proposta da minha existência? Não para os outros, para mim. A partir do momento que você começa a trabalhar isso de forma sadia, as drogas deixam de fazer sentido para você. Você não precisa mais fugir da realidade. Você enfrenta suas dores. Até porque, em pleno século XXI, parece que nós vivemos a geração a cultura do analgésico. Já repararam isso ou não? As pessoas não querem sentir dor. Nenhuma. Mal sabemos que as dores fazem parte do nosso processo de crescimento. As pessoas querem ter prazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, e a mídia estimula muito isso daí. Então, essa cultura do analgésico, ninguém quer sentir dor, a busca é pelo prazer a qualquer custo, você tem as drogas, que de alguma forma preenche esse vazio. Entenderam? Quando o ser humano percebe que existem algumas dores, que fazem com que ele evolua, que ele cresça como ser humano, ele não precisa fugir delas. Vamos falar um pouquinho das dores? A dor evolução, que é uma dor que vem de fora para dentro, independe da nossa vontade. A dor expiação, que é uma dor de dentro para fora, provocada por nós mesmos. A dor auxílio, a dor promovida pela espiritualidade superior, por uma correção de rota nossa. E a dor sensibilização. O que é a dor sensibilização? Onde promove você um nível de sensibilização, amplia os seus horizontes, ao ponto de você conseguir ressignificar, reconceituar várias situações que estão à sua volta. Então a dor é importante? É. A dor, não o sofrimento. A dor é uma coisa, sofrimento é outra. Deu para vocês entenderem ou não? Dor tem pouca duração, alguns meses no máximo, uma dor. Sofrimento não tem duração. Com a dor você aprende alguma coisa, com o sofrimento quase nada. Entenderam a diferença ou não?
E por que então que nós transformamos a dor em sofrimento? Qual é o fator predominante que faz com que a gente transforme uma dor de pouca duração, alguns meses no máximo, em um sofrimento de anos, décadas? Um sentimento. Um sentimento. Um sentimento. Orgulho. Ok? A culpa é um subproduto do orgulho. Então, se vocês pararem para pensar que mais de 90%, quase 100% dos nossos sofrimentos, tem a ver com orgulho. Aí ele gera outro sentimento, a culpa, por exemplo. Deu para vocês entenderem? Então, a dor se transforma em sofrimento quando o orgulho manipula isso. Quando o ego fala mais alto. E aí você vai utilizar para o sofrimento também as drogas, para fugir do sofrimento. Entenderam? Aí você gera mais sofrimento. Então veja, fatores biológicos, pode ser hereditário? Sim ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque quando há uma transferência, né, você também transfere não só a parte genética, mas você também transfere a sua parte espiritual. É predominante? Não. Não é predominante. Mas você também transfere, né, para os seus filhos um pouco de você. Não só na questão genética, mas na questão espiritual, na questão moral também. Nós somos um pouco parecidos com os nossos pais? Sim ou não? Não estou dizendo de forma genética, na aparência, mas um jeito, sim ou não? Somos. Até aquilo que a gente criticava neles, assim, né, que a gente não suportava, assim, nós ficamos igualzinho, assim. Sim ou não? Perceberam ou não? É engraçado isso, né? Aquilo que a gente... ficamos igualzinho. Porque são espíritos afins, de alguma forma, que transmitem isso também. Então, eles podem transmitir alguma coisa nesse sentido? Sim, mas não é preponderante. O que prepondera somos nós mesmos. Então, o espírito, ele é herdeiro de si mesmo, sempre. Sempre. Ele traz no seu MOB, no seu modelo organizador biológico, as suas características para a próxima reencarnação. Então, é a principal força e em percentual, isso varia, mas é em torno de 60%. Depois tem mais 4 forças que dividem o percentual, mas a principal força é a nossa. Nós vamos imprimir nas novas células, vamos falar assim, todas as nossas características espirituais, psicológicas, morais. Nós vamos impregnar cada célula do nosso novo corpo com as nossas características. Entenderam? Então podemos reencarnar predispostos a ser um viciado? Sim, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então veja, fatores biológicos, genéticos, psicológicos, ambientais favorecem o uso de droga. Um dia muito estressante, favorece? Favorece. Um ambiente muito tumultuado, favorece? Favorece. Uma família que vive em pé de guerra, favorece? Favorece. Então nós temos várias situações externas, que de alguma forma favorecem, fatores ambientais favorecem o uso de drogas, porque estamos num planeta de provas e expiações. Isso já explica muita coisa. Espíritos carentes, que somos todos de alguma forma, ok? Espíritos rebeldes, somos ou não? Que somos também, mais ou menos, mas todos somos, ok? Espíritos com índice de inaceitação muito alto, isso acaba favorecendo a fuga da realidade. Então as drogas e os jovens, né, de alguma forma, eles estão mais propensos por quê? Nós já passamos mais ou menos dessa fase, já faz uns 2 anos no máximo, ok? 3, né? Exato, mas já tivemos essa idade, nós sabemos, e hoje em dia está um pouco pior esse sentido? Tá. Sem dúvida nenhuma que está. A pressão sobre eles é maior do que era sobre nós? Sim, sem dúvida nenhuma que é. Se de um lado nós temos tanta facilidade com informação, por outro lado, a cada minuto chega informações. Sim ou não? E a maioria delas, informações
contraditórias. Então, os jovens, de alguma forma, estão mais propensos ao uso de droga por vários fatores. Aí você tem vários fatores. Desde fatores hormonais, naturais, que seja dessa forma, ok? Sociais, consumista, imediatista, cheio de padrões inalcançáveis, não é assim? Então a cabecinha deles tem hora que vai explodir. Então eles estão mais propensos a essa fuga da realidade. Mas ela atinge todas as classes sociais, todas as idades. Mas os jovens, de alguma forma, estão mais expostos a esse tipo de situação. Ok? As drogas, elas são classificadas em 4 grupos principais. E algumas delas são depressores, são alucinógenos. Então você coloca uma lista de drogas aí, ela se repete em alguma classificação, porque ela ocupa outros lugares também. Drogas psicoativas. O que são drogas psicoativas? Atingem diretamente o SNC, Sistema Nervoso Central. Drogas psicoativas são aquelas que vão diretamente no sistema nervoso central, alteram a nossa consciência e a nossa percepção. Então são 4 grupos de drogas principais, ok? Então aqui, ó, cada uma na ponta. A primeira é chamada de depressores. Deprimem o sistema nervoso central, inibe o inibidor. Deu para vocês entenderem ou não? Nós temos aqui na frente algo que nos inibe de fazer algumas coisas, sim ou não? Por vergonha, por uma série de situações. Na utilização dessas drogas, você inibe o inibidor. O que acontece? Dá vazão. Deu para vocês entenderem ou não? Então aquela pessoa que é mais tímida começa a falar, mais contida começa a dançar. Sabe alguma coisa nesse sentido? Inibe o inibidor. Nós todos temos algo chamado inibidor. As drogas chamadas depressoras, o álcool, tranquilizantes, deprimem o sistema nervoso central e faz com que você se libere mais nesse sentido. Tudo bem? Então o álcool e outras drogas também estão aí. A maconha está aqui também? Está aqui também. Ok? O segundo grupo é chamado de alucinógenos. Esse é o segundo grupo de drogas. A maconha e o LSD, que aí tira a pessoa da realidade. Ela começa a enxergar um monte de coisa diferente, ok? Com uma intensidade muito grande. Então, o segundo grupo de drogas, coloquei 2 aqui, ó, a maconha e o LSD fazem isso. Mas a maconha é uma droga, sem dúvida nenhuma, considerado, comparando com outras, é de menor poder ofensivo, comparando com outras. Porém, é porta para outras drogas. Deu para você? É porta de entrada para outras drogas. Então, a maconha e o LSD, que é fabricada em laboratório, é interessante, porque você tem drogas naturais, você tem drogas sintéticas, fabricadas em laboratório, e você tem uma mistura das duas, que são as semissintéticas. É um mercado trilionário ou não? Você imagina. Dá para vocês terem uma ideia, o quanto que isso gera de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. São as drogas. Laboratórios altamente especializados criando drogas todos os dias. Imagine o tamanho da responsabilidade disso, a médio e longo prazo. No terceiro aqui, ó, você tem as drogas chamadas de estimulantes. Metafetaminas e anfetaminas, onde as pessoas consomem justamente para ficar mais ativa, mais acordada, fazer mais coisas, quando ela acaba inibindo o seu cansaço e você fica horas e horas e horas e horas a fios, ok? São chamadas de estimulantes. E a quarta, até um nome um pouco diferente, chamado opiáceos, que são os analgésicos, morfina, heroína, que também deprimem o sistema nervoso central. Esses 4 grupos de drogas podem levar à esquizofrenia. Imagina, a médio e longo prazo, pode levar uma pessoa a uma doença extremamente grave, a um surto psicótico aqui, ó. Tira a pessoa completamente da realidade. Então hoje se estuda as drogas psicoativas por 4 grupos: depressores, alucinógenos, estimulantes, opiáceos. Perceberam como todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos?
Às vezes uma medicação que você toma por conta própria, o excesso de medicação está classificado como uma droga nesse sentido. Pode gerar um vício ou não? Tem pessoas que são viciadas em remédios? Tem. Claro. No caso de pessoas depressivas, Sim. usando remédios por longo tempo, né, tendo surtos psicóticos, assim, consequência, né, até não internamento, mas tempo por dormir, ela se torna uma pessoa esquizofrênica? Então, aí não, ok? Porque aí você tem um acompanhamento médico. Né? Então a pessoa precisa de medicação dentro daquelas características, ok? Acompanhada por um médico, de tempos em tempos revendo tudo isso daí, aí não. Aí você tem na medida certa, controlada, monitorada, para manter um nível razoável. Sim. Oi. Essa questão da esquizofrenia, quer dizer, veio a princípio pela questão física, entre aspas, do consumo da droga. Neurológica. Sim. Agora, onde é que entra a questão espiritual? Para chegar à esquizofrenia em relação a obsessores, esse tipo de coisa. Onde é que ela se mistura esse ato do indivíduo? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aí, tá? Aqui estamos usando só a parte física e neurológica, mas você tem um espírito aí, sempre, ok? Você sempre tem um espírito, os problemas não são do corpo, todos os problemas são do espírito. Mas antes de reencarnar, você transmite essas informações para o novo corpo, então você tem um cérebro espiritual, que está atrelado a cada célula do cérebro material que vai transmitindo isso. Okay? Você tem um processo obsessivo também? Sabemos que temos, sem dúvida nenhuma, inquestionável. O processo obsessivo, o que ele vai fazer? Ele vai somatizar uma situação já existente. Mas as drogas é um problema essencialmente do espírito, não é do corpo. O corpo não produz isso. É um problema do espírito. Eu posso não ter vício nenhum e começar a me viciar a partir dessa existência, sempre tem um início. Eu posso ter tido vício nas últimas 10 reencarnações e terminar nessa existência? Posso terminar nessa existência. Então, as drogas têm a ver com uma inaceitação, com uma rebeldia do espírito. E aí, o que tem a esquizofrenia? As altas cargas de toxinas projetadas em cima do cérebro espiritual e, de alguma forma, repassadas para o cérebro físico, faz com que há uma desordem no cérebro, gerando esse comportamento esquizofrênico. Entenderam? Então o problema está essencialmente na onde? No espírito. Ok? Quando você fala dos 7 corpos espirituais, os 4 primeiros que adoecem, o teu corpo físico, você tem o duplo etérico, você tem o corpo astral e você tem o corpo mental inferior. O quaternário inferior. Nesse corpo mental inferior, ele é uma forma ovalada. Ele não tem a forma humana. É aí que fica todas as angústias, todos os traumas, todos os conflitos, todas as vitórias, todas as virtudes. Você tem isso no corpo mental inferior, que transmite para o corpo espiritual, que transmite para o corpo duplo etérico, que transmite para o corpo físico. Entenderam como funciona ou não? Então, onde está o problema? Está no corpo mental inferior, que nem tem a forma humana, é uma forma ovalada. Lá você tem todos os traumas, as alegrias, as tristezas, as vitórias, as conquistas, as derrotas. É nesse corpo que estão os nossos problemas, entre aspas. Os outros corpos são passíveis, esse é ativo. Entenderam a diferença ou não? Dá para começar a tratar esse corpo primeiro? Não. Às vezes tem que começar a tratar o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, para chegar nele. Entenderam ou não? Você pega o efeito para depois atingir a causa. Uma vez atingida a causa, ele começa a transmitir todas as informações novamente. Mas o problema está no corpo mental inferior. A tríade superior é o corpo mental superior, búdico e átmico. Esses não adoecem nunca.
Então são 7 corpos. O que adoece são os 4 inferiores. A tríade superior, que é o corpo mental superior, corpo búdico e átmico, não adoece nunca. Esse é o nosso lado divino. Tudo bem? Nós não temos nem acesso a esse, está em nós, mas estão numa vibração muito superior. Entenderam? Então o problema está no corpo mental inferior, que são as nossas experiências, os nossos traumas. Ok? Então veja, quando você fala nas drogas, da sua composição, me deem exemplo de drogas naturais. A maconha é uma droga natural, extraída diretamente da natureza, ok? Cocaína, depois ela é, de alguma forma, mas ela é utilizada de várias formas diferentes. O ópio, então você tem até uma mistura das duas. Quando se fala em camadas espirituais, já que eu falei de 7 corpos, vamos falar em 7 camadas espirituais também, né? Então nós estamos na crosta, embaixo de nós existe a subcrosta. Nessa subcrosta, que é uma camada espiritual, é onde existem os maiores laboratórios de drogas do mundo. Eles só são materializados no nosso plano, mas são ali que de alguma forma são idealizadas todas as drogas. Espíritos altamente inteligentes, altamente tecnológicos, profundos conhecedores de química, de física, de biologia, mas que estão focados nessa situação. Ok? E de alguma forma encontram na crosta um ambiente favorável para que isso se prolifere. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho das 10 piores e mais perigosas drogas da atualidade, numa ordem decrescente. Tudo bem? Em 10º lugar, isso vai cair na prova se vocês quiserem anotar, tá? Que foi? Eu me identifico aí. Ah, você se identificar, todos nós nos identificamos. Benzodiazepínicos, usados para tratamento de distúrbios de ansiedade e tensão. Tem propriedades sedativas, relaxantes musculares e anticonvulsionantes. Estamos ou não estamos de alguma forma ligados? Com controle médico, com monitoramento, com exame clínico, não há problema nisso. Deu para vocês entenderem, pessoal? Não é o fato de eu estar usando qualquer coisa nesse sentido que eu sou viciado em droga. Deu para vocês entenderem ou não? Há uma situação pontual, há um tratamento, há um acompanhamento. Então, não sou viciado por estar usando isso aqui. Veja, nesse momento que nós estamos, que o planeta Terra está vivendo, né? Não somos nós só. Às vezes nós precisamos ou não precisamos? Às vezes precisamos sim, porque a tensão, a pressão, o estresse é tão grande que você precisa de um amparo, de um auxílio, de um tratamento, de medicações. Mas vicia também, né? Vicia. Por isso eu falo, enquanto está sob controle, dentro de um tratamento específico, pontual, não há problema. Mesmo assim, porque eu falo assim por mim. Quando eu vejo que meu remédio para dormir está acabando, eu falo assim, nossa, eu tomei um cupom, esqueci de comprar. Eu já acho que eu não vou dormir aquela noite. Perceberam? Né? Perceberam como nós, de alguma forma, acabamos nos viciando frente a uma situação pontual que foi necessária, mas você fica com uma mente condicionada, um corpo viciado. Sim ou não? O corpo vicia nas drogas? Sim, nós sabemos que sim, ok? Você tem um corpo viciado e uma mente condicionada. Acabou, eu preciso comprar, senão eu não vou dormir. Olha, você já projeta que não vai dormir. Eu não consegui diminuir. O caso do benzodiazepínico, apesar de uso controlado, né, tá ok, né? Mas mesmo assim, eles têm efeitos colaterais terríveis, né? Eles afetam o cognitivo. Sim, sim, sim. No caso de Alzheimer, vai ver o histórico, era... Exatamente isso, pessoal, exatamente isso. Então, por isso que está na classificação de drogas. Deu para vocês entenderem? Poxa, mas se isso é uso médico, por que está nessa classificação? Porque foge do uso médico, é o excesso,
é o vício. Então isso vicia mais do que a gente imagina. Parece algo inofensivo, mas não é, porque a médio e longo prazo ele vai fazendo o quê? Com o sistema nervoso central, ele vai destrambelhando. As pessoas vão tomando por anos a fio, chega uma hora que começa a aparecer alguns distúrbios. Então, algumas das doenças atuais têm a ver com o consumo dessa droga em excesso e sem prescrição médica. Deu para você entender ou não? Como as pessoas não querem sentir dor, correm na farmácia e compram desse. Não é assim que funciona? Preciso dormir. Vai lá e compra um relaxante muscular. É que nem aquela pessoa, não estamos julgando ninguém, que não limita a sua gula, porque ela sabe que depois ela vai tomar um antiácido e vai resolver. Deu para vocês entenderem ou não? O que acontece a médio e longo prazo? Você tem o que? Uma úlcera. Deu para vocês entenderem ou não? Então, o antiácido que pode ser usado esporadicamente, frente a uma situação, a pessoa já atrelou que toda vez que ela passar mal, por excesso, ela usa um antiácido. A médio e longo prazo, você tem uma úlcera. Perceberam como funciona? Aqui é a mesma coisa. A médio e longo prazo, num uso indiscriminado, vai te gerar um problema neurológico. Isso é inquestionável. Por isso que se colocou já isso aqui como uma droga gravíssima. Está entre as 10 principais e mais perigosas drogas do mundo. Isso aqui, deprimem o sistema nervoso central. Então, temos que tomar muito cuidado? Muito cuidado mesmo. Porque senão a gente acaba viciando em cima disso daqui. Parece algo inofensivo, mas a médio e longo prazo a gente vai ver o tamanho do estrago disso. Tudo bem? Em nono lugar, conhecido como GHB, conhecido como G, né? É o êxtase líquido. Isso aqui é sintético. E existe. Principalmente nas baladas, né? Você dá saves, esse tipo de situação. Então é um tipo de droga sintética, normalmente misturada com álcool. Então vocês imaginem que você tem duas drogas ali, que está em nono lugar. O nome é GHB, mais conhecida como G. É o êxtase líquido. Se mistura com álcool, não tem gosto, mas tem um efeito colateral que vocês nem imaginam, no sistema nervoso central. Tira a pessoa da realidade. Ok? Em oitavo lugar, né? Chamado de maconha. Né? Pouco poder ofensivo, entre aspas, porém é porta de entrada para as drogas mais pesadas. Por isso que a maconha, consumida no mundo inteiro, ok? Está em oitavo lugar. Pensei que agora está descobrindo. Oi? Pensei que agora está descobrindo o poder terapêutico. Sim, mas também sobre prescrição médica. Isso, para Parkinson, é isso? A cannabis, né? Na verdade, é a cannabis. Né? A gente fala maconha, nome popular, mas é cannabis. Então, hoje, alguns anos para cá, já está se utilizando para atender algumas necessidades. Porém, frente a uma prescrição médica, a um tratamento específico, no caso de Parkinson. Porque se vocês pararem para pensar, tudo, absolutamente tudo que a natureza produz é para o nosso bem. Vocês concordam ou não? Não existe nada que a natureza produza que não seja para o nosso benefício. Tudo que a natureza produz, 100% do que ela produz, é para trazer algum benefício para o ser humano. E a dosagem, né? A diferença, às vezes, é a dosagem. Então você fala, nossa, mas por que existe isso na natureza? Existe para outros fins. Tudo que existe na natureza, absolutamente tudo que existe na natureza é para benefício do ser humano. Para, de alguma forma, facilitar, tratar, estimular a evolução humana. Lembra uma vez que eu coloquei para vocês que tempo e espaço, vamos falar de tempo cronológico, né, para ficar mais fácil, e espaço, matéria, são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Então, toda a matéria disseminada no universo e todo o tempo só tem uma função:
servir de recurso pedagógico para a evolução do espírito. Então, tudo que tem na natureza, absolutamente tudo, é para o nosso benefício. Não existe nada de acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Por mais que a gente não entenda algumas coisas ainda, mas aquilo também é para o nosso benefício. Por isso que, né, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Nós chegamos aqui em 200 e 250 mil anos atrás. Então a Terra já tinha quantos bilhões de anos em sucessivas transformações químicas e biológicas. Não foi isso que aconteceu? Em sucessivas transformações que por bilhões de anos. Para quê? Já pararam para pensar para quê? Por que a Terra passou por todas essas transformações, modificações? Só para receber o seu mais famoso inquilino. Nós. Verdade, eu não estou brincando. E a natureza, é a natureza de bilhões de anos. É o inquilino que não cuida da casa, né? Gostei da comparação, né? É o inquilino que não cuida da casa. Ficaram quase 4,5 bilhões construindo uma casa e o inquilino vai chegar lá e trata a casa de qualquer jeito. E se acha, não é assim? E se acha. Não paga o aluguel, não faz nada e ainda... Então veja, todas essas sucessivas transformações do planeta Terra, né, começando por transformações químicas e depois biológicas, né, flora, fauna, tudo, para quê? Para nós. O nosso corpo físico, ok? É o ápice da evolução animal do planeta Terra. O planeta Terra tem no corpo humano toda a sua evolução de bilhões de anos. Olha interessante. Bilhões de anos de sucessivas transformações para chegar. Então, o nosso corpo físico tem toda a natureza de quase 4,5 bilhões de anos. Então, o corpo humano é perfeito? Sim. Ou você acha que alguém errou nessa conta? Alguém acha que alguém errou nessa conta de 4,5 bilhões. Quantas transformações sucessivas, experiências foram feitas por engenheiros siderais, ok? Prepostos de Jesus. Quando nós falamos em 7 camadas espirituais, no início da formação do planeta Terra só tinha 2. Hoje nós falamos em 7. Mas no início, até 500 mil anos atrás, só tinha 2. Diretrizes do planeta e crosta. Só quem estava coordenando tudo aquilo, diretrizes do planeta, que são os prepostos de Cristo, e a crosta. Em toda a sua evolução, o quê? Biológica. Precisava de umbral? Precisava de subcrosta? Não precisava de artes em geral? Não precisava de nada disso. Só tinha 2 camadas. À medida que nós fomos tomando consciência que as outras camadas foram sendo criadas. Então hoje nós temos abismo, subcrosta, crosta, umbral, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. Hoje são 7 camadas. E num planeta de regeneração, quantas camadas serão? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta essa, porque você não tem o abismo. E você não tem a subcrosta. Por outro lado, o umbral vai passar por transformações. Então, as camadas têm a ver com o quê? Com o nível moral dos seus habitantes da crosta. Você conhece algum deles ou não? Vocês conhecem algum habitante da crosta? Então, as camadas têm a ver com a condição moral dos habitantes encarnados da crosta. Aí sim que se formam as camadas. Entenderam ou não? Mas no início era só 2. Crosta e diretrizes do planeta. Então os engenheiros siderais foram, ao longo de bilhares de anos, fazendo uma sucessiva transformações biológicas, até para chegar no corpo físico. Entenderam? Tem que... Porque são... Sim. Aí foram dividindo. Entenderam? Sem dúvida, vibrações diferentes. 7º lugar, anfetaminas, que são os estimulantes. Também muito utilizado
né? Nas baladas, nas raves. Para que serve o estimulante? O próprio nome já diz, né? A gente percebe o consumo de estimulantes, tirando as pessoas de um contexto, deixando as pessoas extremamente eufóricas. E o que a euforia está escondendo? A tristeza. Deu para vocês entenderem ou não? Então deixa as pessoas extremamente eufóricas, sendo que a euforia é um disfarce da tristeza. Então veja, em sétimo lugar temos as anfetaminas, que são os estimulantes, né? Que fazem com que as pessoas saiam da realidade, elas ficam hipersensíveis, as emoções à flor da pele, mas porém fora da realidade, e isso também a médio e longo prazo gera problema. Oitavo lugar. Sexto, desculpa. Pula. Olha lá, viu? O cigarro. Nós não vamos falar muito hoje sobre o cigarro, porque vai ter um capítulo sobre tabagismo. É uma aula inteira só para falar sobre esse assunto. Ok? Então, o cigarro, né? Aí quando eu olhei a palavra cigarro aqui, eu falei, lembrei, já tinha comentado com vocês, vamos ver se vocês lembram. Boa parte das drogas começam com a letra C. Vamos lembrar? Vamos começar com uma bem facinho, celular. Não é? Olha aí, não é? Não é um vício? É ou não é? Não se tornou um vício? Não tem um efeito psicológico? Se você tirar o celular de alguém, não vai ter crise de abstinência? É isso, não estou brincando, pessoal. Isso é sério. Isso é sério. Você tira o celular de alguém, depende da pessoa, ela tem crise de abstinência. É uma droga. É uma droga, veja. E as crianças estão, né? Mais ainda, né? Então vamos lembrar de algumas. Eu já lembrei da primeira. Cigarro, né? Quem mais, pessoal? Coca-Cola. Quem mais? A maconha e a cannabis sativa, se você não sabe. Cannabis. Cachaça. Café. Tem gente que é viciado em café aqui. Chocolate. Quem mais, pessoal? Cerveja. Ah, Fátima vai lembrar dela. Com certeza. Cerveja. Quem mais, pessoal? Conhaque. Cocaína. Computador, celular. Cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? Cloreto de sódio, não é isso? O que é? Aqui, ó, até coloquei o açúcar, é extraído da onde? Perceberam? Né? Alguém fala, mas sexo não, mas coito sexual sim. É verdade, a gente fala de forma brincalhona, mas tem muita coisa que começa com a letra C. Muitas drogas começam com a letra C. Muitas drogas. Interessante isso. Quando eu olhei cigarro aqui, eu falei, olha, cocaína, ok? Então, é uma coincidência. Crack, que é um resto de cocaína, né? Tem 2 desses pontos que começam com a letra C. Oi? Caminhada e corrida. Aí pegou pesado. Então, é engraçado, porque isso vicia também, tá? Isso é um vício bom, mas vicia também, ok? Então veja, o cigarro, quando vamos falar de tabagismo, né, o estrago que isso faz, vocês não imaginam o tamanho do estrago. Então a gente vai estar falando uma aula só sobre esse assunto. A cocaína, metanfetamina, que é um tipo de um cristal que também se coloca em bebida, com alto poder depressor no sistema nervoso central, que deixa a pessoa alucinada, completamente alucinada. O efeito é em alguns segundos, só para vocês terem uma ideia. Em alguns segundos a pessoa já está alucinada, completamente, e fica por horas assim, ok? O crack, o que é o crack, pessoal? É um resto de cocaína, não é isso? Né? Extremamente barato. Oi? Eu, durante um ano, fiquei como estagiário na SOS de Jundiaí, fazendo dinâmica de grupo com pessoas em situação de rua, né? Sim. A maior parte deles era viciado em crack. E era assim,
era uma judiação. Você vê eles, o sonho deles era voltar a viver com a família, mas não conseguia largar do crack. Exato. Eles tinham recaída, eles choravam, eles não conseguiam controlar, né? E eles queriam voltar para a família, mas não conseguiam. Não tem. Porque você tem uma mente e um corpo, né? Um corpo viciado e uma mente condicionada. Né? E o crack, comparando com as drogas, é um dos mais baratos que tem. Ok? Comparando com outras drogas. É um resto de cocaína, na verdade. Com alto poder destrutivo, não é isso? Você percebe o quanto que aquilo vai consumindo a pessoa internamente e externamente. Eles falavam que compravam crack, que a pessoa misturava querosene. Mistura de tudo, né? Então a gente percebe que é um problema gravíssimo, como é uma droga relativamente barata, crack, né, no caso. Então é muito fácil ele estar circulando por aí. E é uma mistura de um monte de coisa, com alto poder destrutivo. Né? Consome a pessoa mesmo, né? Aí temos, em segundo lugar, a heroína, a pior de todas. Por que falar que é a pior de todas? Porque ela mata muito rápido. Ok? Ela, além de ser caríssima, ela mata muito rápido. Em primeiro lugar, nós temos o quê? O álcool. Então, hoje é considerado a pior droga, é a mais perigosa do mundo, é o álcool. Vai ter uma aula só sobre o alcoolismo aqui. Então, deu para perceber o quanto isso está próximo de nós, de alguma forma? Quanto isso está dentro da nossa casa? Quanto também nós estamos envolvidos, de forma direta ou indireta, com as drogas? E o quanto que isso vai nos destruindo aos poucos, vai nos tirando da realidade, vai fazendo com que a gente, a médio e longo prazo, vai se deteriorando, a palavra é exatamente isso, vai se consumindo, né? Então as drogas que têm como esse foco, esse vazio existencial, é porque nós ainda não tomamos a realidade do nosso ser. Ainda vivemos muito mais fora de nós do que dentro de nós. Ainda atrelamos momentos de felicidade, de descontração, de alegria com um tipo de droga. Perceberam ou não? Seja qual for aqui. O ser humano parece que ele não consegue estar no momento feliz, descontraído, alegre, se não tiver acompanhado de algum tipo de droga. Já perceberam ou não? Que a nossa sociedade estimula esse tipo de coisa? É porque o ser humano, moralmente atrasado, ainda busca algum desses recursos. E tem uma droga, essa é recente, foi criado na Sibéria, longe, chamado crocodilo. Já ouviram falar? É recente, há uns 4, 5 anos. Então, comparando com essas, ela está nascendo agora, ok? Altamente destrutiva. Em poucos meses a pessoa já desencarna, só para vocês terem uma ideia. E a pele da pessoa vai ficando escamosa. Por isso que o nome vem crocodilo de crocodilo, porque vai ficando escama, para vocês, vai ficando esverdeado com escama. É uma droga sintética, produzida, né, há alguns anos, foi idealizada na Sibéria, ok? E ainda já está em toda a Europa. Agora, cara, Oi. por que uma droga dessa, no caso, que feita lá, Está chegando aqui também. foi feita, elaborada lá e mata rápido? Então, qual é O porquê, né, a vantagem? Então, quem fabrica, quem idealiza, não está preocupado com a vida das pessoas, mas o quanto que ela é vendida e consumida. Primeira coisa. Então, como é uma droga altamente potente, né, comparada com essas outras aqui, né, traz, entre aspas, tá, algum benefício para a pessoa, algum prazer, então ela é consumida, ela é buscada, ela é caríssima, inclusive. Ok? Ela é caríssima. Então, imagine você, Márcia, né? Todas essas drogas aqui, de alguma forma, a mente e o corpo mais ou menos acostumado. Deu para vocês entenderem? Aí você tem que buscar algo diferente. Não é assim? O corpo vai ficando mais resistente,
alguns tipos de drogas e você vai buscando algo cada vez mais potente. Então esses laboratórios acabam fabricando drogas mais potentes, porque o corpo das pessoas estão de alguma forma resistindo, e aí essas drogas são vendidas. Mas não estão preocupados com a vida das pessoas, mas o quanto se consome daquilo. Então parece um paradoxo, eu vou criar uma droga para matar e a pessoa não consome. Mas não está preocupado com aquela pessoa, porque tem procura. É uma lei, infelizmente, é uma lei de mercado. Enquanto você tem procura, alguém de alguma forma patrocina o desenvolvimento disso, porque tem mercado pronto. Por que é na Sibéria eu também não sei, pessoal, mas é na Sibéria. Oi. Todas essas drogas podem levar a esquizofrenia ou o espírito não tem predisposição? Não, veja bem, todas essas drogas aqui, de alguma forma, a médio e longo prazo, dependendo da predisposição do espírito, pode levar a isso. Podem levar, não é que vai levar a esquizofrenia, mas todas essas drogas, a médio e longo prazo, para um espírito já propenso, já desequilibrado, ele pode gerar esse distúrbio psicótico gravíssimo, chamado esquizofrenia, onde a pessoa perde completamente o contato com a realidade. Ela vive num mundo à parte. Então você já tem um espírito propenso, ok? E você tem o uso indiscriminado de drogas cada vez mais potentes que vão de alguma forma gerar essa sensação. O que Allan Kardec chamava de loucura na época. Mas é interessante, quando se fala loucura, a loucura faz parte do instinto de conservação. Olha que interessante. É um mecanismo perfeito da natureza de tirar a pessoa da realidade para mantê-la viva. Isso é instinto de conservação. Ainda faz parte das leis maiores, das leis da natureza, onde o espírito, que já passou dos seus limites, entra num processo de esquizofrenia, ou de loucura, ou de qualquer distúrbio, ele é retirado da realidade, de alguma forma, mas se mantém vivo. Entenderam? Então a loucura é uma irreconciliação entre os delicados mecanismos cerebrais, mas mantém a pessoa viva. Então, isso aqui pode levar a esquizofrenia? Pode levar, sem dúvida nenhuma. Vai levar? Não todos os casos, mas há uma possibilidade e grande. Deu para vocês entenderem? Aí você tem o quê? Um processo obsessivo, que eu quase nem falei neles. Pode falar, Eduardo. Um apoio a isso que você está acabando de falar, sobre a questão do Sigmund Freud. Sim. Essa vista atualmente, moralmente eu tenho minhas dúvidas. Mas, de qualquer jeito, quando ele indicava, a cocaína, ela era fabricada, não tinha esse nome, era fabricada em farmácia de manipulação. Sim. E ele experimentou nos doentes dele, doentes com uma doença que não tinha nem nome, que hoje a gente chama de depressão. Sim. Ele experimentou em pessoas depressivas, só que ele experimentou em si próprio. Inclusive existe um filme na Netflix sobre a vida dele, que mostra muito isso aí. Ele experimentou nas pessoas, experimentou em si próprio. Quando ele descobriu, inclusive a fama dele de louco, Freud é louco, Sim. ele descobriu que estava chegando na esquizofrenia. Sim, sem dúvida. Aí ele conseguiu reverter e chamou esses pacientes, tentou reverter. Sim. Inclusive um amigo dele, fazendo um teste de cobaia, faleceu. Exatamente. O pessoal dele faleceu, ele ficou depressivo e levantou a perda do amigo. Porque ele estava usando a cocaína, é isso? Ele estava usando a cocaína. Quer dizer, faz parte, vamos dizer assim, né? Porque, vamos falar, você está em 1900 aí, 1880, 1890, né? Então você está nesse período onde as drogas não eram tão conhecidas, onde de alguma forma, né, eram experimentações científicas, apesar de elas já existirem, mas foi de 100 anos para cá que elas tomaram todo esse potencial, e para aquela época, de alguma forma, fazia parte das experimentações científicas para o combate da histeria da época. Não existia o nome depressão, mas existiam doenças correlatas. Então, os médicos, cientistas daquela época, pense aí, pessoal, 130 anos atrás, 140 anos atrás, utilizavam de alguns recursos, até que dizem que a própria Coca-Cola começou num processo assim.
Depois que foi mudando. Então, há 120, 130 anos atrás, havia experimentações com drogas, e a cocaína era uma delas. E o próprio Freud tem nesse filme, ele fala sobre esse assunto também. Então a cocaína que é produzida na natureza, de alguma forma, é a folha de coca. Está para o nosso benefício? Sim. Vocês concordam? Claro que está. Numa dosagem adequada, num estudo adequado, ela traz um benefício, um tratamento. Pode falar. A gente vê uma relação muito grande na busca das pessoas também pela droga em épocas muito críticas. Por exemplo, a gente vê nas cenas de guerra. Sem dúvida. Eles vão enfrentar momentos extremamente agitados, os momentos difíceis, os momentos de depressão econômica, o alcoolismo. Exato. Agora, eu acho que também começa a se repetir isso na pandemia. Exato. Essa busca de um alívio emocional num momento muito difícil, vamos dizer, um cenário muito difícil, a pessoa não tem. É aqui, ó. Fatores ambientais. Fatores ambientais. Em uma guerra, por exemplo, quem já assistiu filme de guerra, imagine a pressão que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, pessoas morrendo na sua frente. Você não tem estrutura psicológica e emocional para suportar aquilo. Ok? Então, utilizam-se muita droga em época de guerra? Sem dúvida nenhuma. Inquestionável. Ok? E aí, fora outros fatores, além da guerra. A guerra é um deles. Então, a gente percebe que ali, o fator ambiental ali, para aquela pessoa suportar toda aquela pressão, ela acaba se drogando. Ok? Porque senão ela, em sã consciência, ela acaba enlouquecendo. Mas uma coisa, você... não de alguma forma validando isso, mas muitos utilizam só naquele momento e depois nunca mais utilizam. Deu para vocês entender ou não? Então existem momentos, situações em que a pessoa utiliza por alguma situação e depois ela não utiliza mais. Quando a gente fala de drogas, a gente fica pensando, é a pessoa que consome todos os dias? Não é mais esse conceito. Né, por favor, quando a gente for falar sobre alcoolismo, isso vai ficar bem claro. Né? A gente achava que o alcoólatra era aquele que bebia todo dia. Nós tínhamos esse conceito. Não, não é mais esse conceito. É aquele que bebe esporadicamente, mas de uma quantidade muito grande. Deu para vocês entenderem? Então, as drogas, não é aquela pessoa que acaba se drogando todos os dias. Mas, às vezes, aquela pessoa que se droga uma vez cada 15 dias, mas numa quantidade intensa. Ela é considerada uma pessoa, um adicto, um drogado. Também, no caso do álcool, sim. eu já passei por isso. O alcoólatra é aquele que cria rotinas para beber. Exato, sem dúvida nenhuma. Gatilhos, rotinas. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ele criou uma situação para beber. Ele acorda. Ele acorda fazendo um cronograma do dia. Sem dúvida. Eu vou trabalhar, eu vou beber. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, se as drogas, essas 10, vamos falar dessas 10 aqui, elas são um problema do espírito, então quando a gente desencarna, continuamos drogados. Sim ou não? Continuamos necessitados das mesmas substâncias. E aí, como é que a gente faz? Se você já não tem mais o corpo físico, você vai se aproximar de alguém que esteja utilizando aquela droga. Tudo bem? Então, um viciado nunca está sozinho. Você tem um grupo, não é mais um, ou mais dois, ou mais três. Você tem um grupo de espíritos viciados, tanto quanto junto daquele, que de alguma forma estimulam ainda mais o uso de qualquer uma dessas drogas. Mas é obsessão? Então, depende, ok? Às vezes esse obsessor está com você por causa da droga, não tem nada a ver com você, não tem ligação nenhuma com você, mas está ali por causa da droga, ou tem alguma coisa com você, está estimulando porque tem um vínculo com você. Então, a palavra é depende. Você tem os obsessores que aproveitam de uma situação
E você tem aqueles obsessores que, além da situação, tem um vínculo com você. Porque assim, Cássio, tem algum viciado que chega em casa que você fala assim, meu Deus, como é que ele chegou até aqui? O anjo da guarda dele, não é bem o anjo da guarda dele que levou ele de volta para casa. Depende, às vezes sim, às vezes é o anjo da guarda, mas às vezes é o obsessor. Porque para o obsessor que trabalha sempre a médio e longo prazo, ele vai te manter naquela rotina. E de alguma forma, entre aspas, ele vai te proteger de algumas coisas. Deu para você entender ou não? Ele tem outros interesses. Eu já vi coisa que, assim... Absurdas. Como se chegou? Às vezes pode ter sido pelo anjo da guarda? Sim, nós não sabemos, cada caso é um caso. Mas às vezes o próprio obsessor cuida do seu obsediado. Já ouviram falar disso ou não? Ele cuida porque existem interesses mútuos. Existem interesses mútuos. Então, e às vezes está cuidando da fonte. Como é a médio e longo prazo, é interessante que se mantenha a pessoa alucinada naquele padrão, naquela vibração, por longo prazo. Por longo prazo. Agora, Cássio, como é que fica a pessoa, assim, familiar, né? Porque, assim, eles têm tratamentos que podem ser feitos, assim, mas é aquela coisa, eu não vou consumir hoje, né? Que nem o NA, Sim. o Narcóticos Anônimos, né? O Alcoólicos O AA. Anônimos. Mas e a pessoa, a família? Os codependentes. Esse é o nome. Você tem o dependente e os codependentes. Os codependentes são a família, pessoal, que também precisa de tratamento, de cuidados. Tá? Então, quando você fala um problema de droga na família, você não está falando de uma pessoa isolada. Você está falando da família doente. E quando você vem cuidando assim de várias pessoas na família? Eu fico pensando assim... Tem, ou se tem. Não é que eu nasci, eu fico pensando assim, o que será? Será que eu forneci isso para essas pessoas? Não, pessoal, não. A gente não pode pensar dessa forma. Não. Vamos colocar, ela fez uma colocação interessante. Até que ponto uma família onde eu tenho pessoas envolvidas... Pela parte... Espiritual. Eu não assim porque eu sou vítima, nada Não. disso. Mas eu me questiono. Então vamos voltar ao primeiro ponto. Comecei a aula falando dessa forma. Todos nós estamos envolvidos com isso ou não? Eu acredito que sim. Todos. Alguém aqui se identificou com algum aqui ou não? Eu com todos. Exato. Então, perceba que esse é um problema nosso, sim ou não? De forma direta ou indireta, sendo dependente ou codependente, isso é um problema nosso. Então, veja, de alguma forma, nós estamos envolvidos com uma dessas 10. Em menor intensidade ou em maior intensidade. Então, esse é um problema nosso também. Mas vamos supor que dentro de uma família você tem aquela pessoa, né, chamado do drogado, né, o dependente. Eu não tenho envolvimento com droga, mas eu sou codependente. De alguma forma... Oi? É porque eu dou acesso a isso? Não, porque eu faço parte daquela família, eu faço parte do problema, eu também preciso de ajuda nesse sentido. Não ajuda como o dependente, mas uma ajuda psicológica para conseguir administrar aquela situação, minimizar a dor daquilo ali. Então você tem o dependente e o codependente. Você imagina que o dependente é aquele que está envolvido diretamente com a droga. O codependente, ele não está envolvido diretamente com a droga, mas está envolvido com o dependente. Perceberam ou não? Então é um problema familiar. Eu escrevi ali, é um problema familiar. Dependente, codependente. Qual é a relação esses espíritos? É uma relação de vínculos afetivos, de vínculos familiares, de todos estarem passando direta ou indiretamente pela mesma problemática, para que eles possam se ajudarem sempre de alguma forma. Então não é porque eu forneci ou deixei de fornecer.
eu fui responsável ou não. Se eu estou dentro desse contexto, eu tenho que de alguma forma ajudar e ser ajudado. Então quando você fala em drogas, você fala em dependentes e codependentes, num problema que todos precisam de ajuda. Aquele que não tem o uso direto da droga, ele precisa às vezes de um apoio psicológico, de um amparo, para poder suportar, para poder administrar, para poder ajudar de alguma forma. Então todos nós somos codependentes. Se não somos dependentes, nós somos codependentes. Mas não vincule isso ao que eu fiz numa existência passada. Isso é meio equívoco pensar dessa forma, tá? Isso é meio equívoco, porque é o presente que manda, é sempre o presente que manda. Então se eu estou no contexto, eu não preciso saber o porquê, mas eu tenho que entender o para quê. O porquê é passado, para que é futuro. Então, se eu estou no meio, onde eu tenho um irmão, eu tenho um filho, eu tenho um amigo, eu tenho que ajudar de alguma forma. Eu tenho que ajudar. Eu sou codependente. Eu sofro tanto quanto, às vezes. Quando não sofro mais. Quando não sofro mais. Então, se me atinge, é porque eu tenho uma lição atrás disso. Eu achava que a palavra codependente seria assim, quando você sabe que está usando, mas você faz de conta que não sabe. Não. Codependente é aquele que vive junto. Né? Você tem o dependente e o codependente, que vive junto dentro do mesmo contexto, dentro da mesma problemática, mas que não tem o uso direto, mas convive com o problema bem pertinho. Entenderam o que é codependente? Então todos nós, de alguma forma, estamos entrelaçados. Esse é um problema nosso. Esse é um problema de todo ser humano do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, isso é estatística oficial, nem sempre condiz com a realidade. Mas a estatística oficial diz que 10% da população mundial é dependente de droga. Dependente, tá? Sabe aquela situação? Oi? Drogas ilícitas. Isso. Dependente de drogas ilícitas, 10%. Você pega 8,5 bilhões de habitantes, 10%. 900 milhões. Dá para vocês terem uma ideia de drogas ilícitas, com tratamento psiquiátrico. Isso é estatística oficial. Então dá para vocês imaginarem que esse número é um pouco maior, sim ou não? Se é uma estatística oficial, 10%. Então é um problema de ordem mundial, é uma endemia, todos nós estamos envolvidos, todos, de forma direta ou indiretamente. Não dá simplesmente falar, isso não é comigo, sim, isso é com você. É um problema, escrevi aqui, é um problema familiar, é uma doença. Muito mais do que um caso de justiça, é um problema de saúde pública. A droga é um problema de saúde pública e tem que ser cuidado desses níveis, com esse nível. Como começar a reverter tudo isso? Educação. Não tem outro caminho. Uma educação integral, tá? Então, quando eu falo educação, uma educação integral. Para você começar a reverter essa situação. É um problema crítico e gravíssimo. Mas que todos nós, de alguma forma, sem preconceito, sem julgamento, sem condenação, sem colocar o dedo na cara de ninguém, tá? Não precisamos disso. E sem achar que a pessoa é o seu vício. Não é. Ela é muito mais do que aquilo. Mas muito mais do que aquilo. O vício é um detalhe. É uma fuga, é uma situação que precisa de tratamento. Tudo bem? Oi. Uma gestante que usa drogas durante a gestação, toda essa criança vai ter uma predisposição a ter um vício. Ou ela vai ser protegida? Então, aí é que tá, né? Cada reencarnante é um caso. É lógico que uma gestante que utiliza droga, querendo ou não, vai ter essa troca. Isso é inquestionável, isso é biológico, ok? Não tem como você impedir isso, essa troca, ok? Entre a mãe e o filho. Porém, se esse espírito que vai reencarnar será um drogado ou não, tem outros fatores envolvidos. Vai ter outros fatores envolvidos. Não é isso que vai fazer com que ele seja um espírito viciado. Agora, se ele já for um espírito viciado, perceberam ou não? Vai somatizar uma situação. Mas se ele não for, vai de alguma forma gerar um desconforto. Mas é um desconforto. Isso não vai determinar nada.
Lógico que não é a condição ideal nunca isso, mas se existe essa possibilidade, a criança sente, ressente, mas não determina, porque ali é um espírito que traz no seu mob as suas próprias experiências. Agora, se ele já é um espírito com problemas nessa área, isso vai somatizar. Entenderam? A gente vê reportagens, tá, de crianças que nascem de viciados de crack, que eles têm convulsões por falta da droga. Sim. E eles são tratados para que eles parem de ter essas convulsões. Sim. Porque eles sentem falta, né? Exato. Mas aí você tem um mob também. Não é só simplesmente... Não vai fazer com que eles sejam. Não, ok? Porque tem casos também que as crianças não têm. E aí, como é que você explica isso? Se as condições externas são as mesmas, se o vício é o mesmo, se a troca fluídica é a mesma, por que alguns têm e outros não têm? Teria que ter todos, sim ou não? Se não tem, é porque existe uma razão. Aí a doutrina espírita explica, fala, o mob é que determina esse tipo de situação. É o mob. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Sempre. Ele já era. Sim. Aí ele vai na barriga de uma mãe gestante que usa droga. Ele já vem consciente, é um teste, seria um teste para ele? Ele vem predisposto. Ele já vem de alguma forma com as suas células perispirituais, com essas toxinas da droga, impregnada ali. Ele vai passar para as novas células. Então ele já vai transmitir essa informação. Ok? E aí a mãe, né, no caso a viciada em drogas, vai acrescentar algo a mais. Vai acrescentar algo, mas é dele essa informação. A informação primária é dele. Olha, pede, às vezes pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Então, Às vezes ele vai se drogar e às vezes ele vem fazer. exato, às vezes ele vem para uma prova, às vezes ele vem para uma expiação. Então, cada caso é um caso. Não existem duas reencarnações idênticas. Por exemplo, todos nós aqui, nós estamos em expiações, provas e missões. Sim ou não? Sobre alguns aspectos, nós estamos em expiações? Sim ou não? Sobre alguns aspectos, ou a maior parte deles, nós estamos em provas? Sim. E sobre alguns aspectos, nós estamos em missões. Então, todo espírito traz, mas o percentual de cada expiação, provas e missões é de cada um. É de cada um. Varia de acordo com o espírito. Então, pode ser que nesse caso, é uma prova, é uma expiação. Então tem que ver o mob de cada, o mapa perispiritual daquele reencarnante. O que é a próxima reencarnação para ele? No quesito drogas, é uma expiação? Se for uma expiação, ele vai trazer uma série de problemas neurológicos, fisiológicos. Se for uma expiação. Se for uma prova, ele vai trazer um tratamento a ser feito. Deu para você entender ou não? Consciente. E se for uma missão, aí acaba não impregnando. Então, o reencarnante, no caso, ele foi drogado numa encarnação. Passada. Daí ele pede para nascer lá na boca. Na onde? Na boca. Ah, na boca, tá. Próximo. Sim. Para não se drogar mais. Isso é uma prova? Isso é uma prova. Difícil, mas é uma prova. Porque ele traz uma tendência. Tá? Então vocês imaginem que quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão é uma. A hora que você reencarna, a densidade é tão grande, que às vezes alguns planos que você determina no plano espiritual, você não consegue materializar no plano material. Por causa da densidade, por causa do ambiente. Uma coisa é você estar numa colônia espiritual. No nosso caso aqui, tá? Colônia das Flores. O próprio nome já é autoexplicativo. Num corpo 1000 vezes menos denso. Uma percepção perispiritual mais dilatada. Aí você reencarna. Que não é uma colônia das flores, concorda ou não? Já começou por aí.
O ambiente já não é aquele. O corpo é 1000 vezes mais denso. E o ambiente favorece o uso. Então, muitas vezes, você não consegue concretizar, porque o ambiente e você também não tem força suficiente para resistir. Isso acontece. Aí são outras reencarnações que acontecem. Às vezes, para você se livrar de uma droga, você leva 2, 3, 4, 5 reencarnações. Dependendo da intensidade. Entenderam? Você não consegue numa única reencarnação. Você precisa, às vezes, reencarnar longe, distante, para você criando forças, para que aos poucos você vai resistindo a tudo isso daí. E essas reencarnações são distantes uma da outra? Depende da necessidade do espírito, ok? Você pode reencarnar nas próximas décadas, ou você pode reencarnar nos próximos séculos. Vai depender de cada situação, de cada caso, de cada problemática. Por exemplo, reencarnou nessas últimas décadas, aliás, deram uma limpada no umbral, não sei se vocês sabem disso. Reencarnou muito espírito. Ao mesmo tempo que reencarnaram espíritos mais evoluídos, mas reencarnou uma leva de espíritos moralmente atrasados nas últimas décadas. E a gente vê um pouco disso daí todos os dias. Todos os dias. É como se fosse, como estamos numa fase de transição, de mudança de ciclo, é como se a misericórdia de Jesus, no caso, falou, olha, reencarna e vamos fazer mais uma vez. Deu para vocês entenderem? Porque daqui a algumas décadas, a vibração já vai mudar. Então esses espíritos não conseguem reencarnar mais, por causa da vibração, ok? Vão reencarnar? Sim, claro, mas num outro ambiente, numa outra situação, para um outro tipo de tratamento específico. Assim para nós também, sim ou não? Assim é para nós também, a regra é para nós também. Como planeta de regeneração? O próprio nome já fala, regeneração, ok? Ele já é autoexplicativo. O doente que acredita na própria doença e colabora com o tratamento. Então temos espíritos drogados em planeta de regeneração? Sim. O doente que acredita na própria doença e colabora com o tratamento. Perceberam a diferença ou não? E o que é um planeta de provas e expiações? O doente que não acredita na própria doença e não colabora com o tratamento. Perceberam a diferença entre os dois ou não? Então, no planeta de regeneração, você tem doentes que acreditam na doença e colaboram com o tratamento. Perceberam ou não? Vamos pegar um viciado, que se reconhece viciado, que tem a consciência que é viciado e que colabora com o tratamento. Como é que você trata um cara desse? Perceberam a diferença ou não? Que ele colabora, ele se reconhece e colabora. É fácil ou não é tratar um cara desse? É. Pensa o contrário. Não acredita na própria doença, não colabora e briga com o médico, com a enfermeira, com o remédio. Provas e expiações. Então, num planeta de regeneração, você tem esse problema, ok? E por que você tem esse problema no planeta de regeneração? São os doentes, conscientes da doença, buscando o tratamento. Esse é um planeta de regeneração, o próprio nome já fala. Espíritos que estão se regenerando. As drogas é só um dos aspectos. Então, você comentou que esse problema só poderia ser resolvido com a educação. Uma educação. Hoje. Integral, tá? Fala educação, uma educação integral. Tem países bem desenvolvidos, bem educados, que conseguem desenvolver essa droga. Você tem uma educação intelectual, técnica, aí, mas você não tem uma educação moral. Então, quando eu falo educação integral, eu nem estava falando tanto da parte técnica, científica, nem estava falando tanto disso, né, porque isso é natural que seja dessa forma. Mas uma educação integral, que você envolva o ser humano como ser humano. Ok? Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Semana que vem nós vamos falar sobre tabagismo. Ali já foi embora o tabagismo, pessoal. Nós vamos falar semana que vem da droga que mais mata no mundo.
A mais perigosa é a heroína, tá aqui, ó, ok? Mas a droga que mais mata no mundo, em pleno século XXI, é o tabagismo. Tá aqui, ó. Doença silenciosa. É a doença silenciosa. É a que mais mata no mundo. A gente vai estar falando sobre isso semana que vem. 75% do valor da carteira dos cigarros é pelo governo, é imposto. Então, você imagina. Imagina, só o imposto que é arrecadado em cima disso. Ok? Então a gente vai falar sobre tabagismo semana que vem, que é a droga que mais mata no mundo. Cigarro. Tudo bem? Eu trabalhei 14 anos lá na Souza Cruz. Então, você sabe exatamente como funciona isso. Ok? Então vou fazer a prece de encerramento aqui. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade, por mais essa alegria, por mais esse bate-papo. Num assunto delicado, num assunto difícil, num assunto urgente, num assunto que nós também estamos sendo chamados a colaborar, a fazer parte da solução, a entender que é um problema de ordem mundial, mas que também está na nossa família, que também está em nós, que possamos ter um olhar mais humano sobre essas questões, para que possamos ir transformando nosso panorama interno e, consequentemente, o panorama externo com uma nova visão, mais humana, mais espiritual, mais consciente, sem preconceitos, sem julgamentos, mas entendendo que todos somos todos filhos de um mesmo Pai, passando por experiências muito parecidas e que não estamos aqui por acaso, e que precisamos, nessa existência, aproveitar cada oportunidade para sermos um pouquinho melhor, principalmente conosco mesmo. Que assim seja.